Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje a nossa videoaula vai ser sobre a arte bizantina. E a partir de agora é a primeira grande virada que acontecerá no mundo da arte, né? Dentro da história da arte. Ao longo desses 3 anos que vocês vão estudar arte no ensino médio, vão ter outras viradas que vocês vão conhecer então ao longo deste percurso. Então, a arte bizantina a gente chama também de o início da era cristã. Então, a partir deste momento, a arte vai estar muito ligada ao cristianismo, né? E ela vai assim até a arte barroca, lá em meados do século XVII. Depois ela vai se desprender, então vai acontecer a outra virada, né, dentro da história da arte. Para vocês entenderem como aconteceu essa virada, eu fiz aqui uma arte, né, uma projeção para vocês entenderem então nos detalhes o contexto histórico, né, como mudou e como aconteceu essa virada. Então, tudo aconteceu a partir do momento da existência, né, de Jesus Cristo aqui na Terra. Então, antes de Cristo a gente chama de AC, e depois, então, da passagem de Cristo pela Terra, a gente chama de DC, né? AC/DC, não sei se tem a ver com a banda, mas enfim, né? É assim que a gente chama, antes de Cristo e depois de Cristo. Então, essa passagem, né, de Cristo pela Terra vai ter uma grande mudança aqui, né, no estilo de vida e no pensamento das pessoas. Então, isso vai se transpor para a arte, né? Isso vai ficar muito evidente na arte a partir de agora. Então, antes de Cristo, a gente tinha a arte grega e a romana. Lembram que eu ainda comentei, né, que os romanos conviveram com Cristo, né? Para quem não fugiu da catequese ou dos estudos bíblicos, sabe que foram soldados romanos, né, que prenderam Cristo. Então, a arte grega e romana a gente chama de antiguidade clássica, né? Eu já falei isso para vocês também. E depois de Cristo, então depois dessa passagem de Cristo, vão vir então a era cristã, né? O início ali da era cristã, com a arte bizantina, que a gente vai começar agora, arte românica e arte gótica. E essa fase aqui a gente vai chamar de Idade Média. A gente vai ver isso na arte, mas com certeza vocês vão ver também sobre isso, né? Em história, em filosofia, em outras áreas também essa virada vai ser importante. Então agora a gente vai fazer algumas comparações para ver as diferenças, né, entre a Antiguidade Clássica e o que mudou então para a Idade Média. A primeira questão é a filosofia, é o pensamento sobre o antropocentrismo. Então, para vocês lembrarem, o antropocentrismo, antropo quer dizer homem, centrismo, centro, né? O homem como centro do universo, como centro de todas as coisas. Então, todas as coisas vão ser pensadas e feitas a partir do homem, a partir do racionalismo. Na Idade Média vai dominar um outro pensamento, que é o teocentrismo. Então, teo quer dizer Deus, centrismo, centro. Então, o Deus como centro do universo, né? Como centro de todas as coisas. Se bem que eu não concordo muito, né, com esse termo, porque na verdade não foi Deus que estava no centro de tudo, né? E sim a igreja, né, que estava à frente de todas as coisas, que algumas vezes isso tem diferença, né, entre Deus e a igreja, às vezes acontecem algumas diferenças. Então, lá na Antiguidade Clássica, eles vão usar como recurso para a arte a mitologia, né, dos vários mitos que a gente viu lá na arte grega e também depois na arte romana. Na Idade Média, o que vai preponderar é o cristianismo, né, é a Igreja Católica. Uma outra coisa que vocês têm que pensar nesse momento é que igreja cristã, neste momento, só existia a igreja católica. Então, a igreja evangélica, as outras igrejas que vieram a partir de então, né, sendo cristãs, elas vão surgir só depois lá no Renascimento, né, a partir de lá. Então, neste momento, só existia cristã, né, igreja católica, não existia outra igreja cristã neste momento. Então, por esse resumo que eu fiz para vocês nessa tela, vocês já conseguem entender, né, o que foi essa virada, né? Então, deixa de ser Antiguidade Clássica e passa a ser Idade Média, né? Deixa de acreditar em deuses da mitologia e vai se
focar no cristianismo, né? Nas histórias bíblicas. Então a arte vai ser toda voltada ao cristianismo, que a gente chama de era cristã. Então a gente já viu na aula anterior que o Império Romano foi um dos maiores, né, se não o maior império de todos os tempos, né? Mas como todo império, né, ele chegou ao seu ápice e também vai chegar à sua decadência, né? Isso vocês vão ver com mais ênfase, né, na disciplina de história. Não sei se vocês já viram, se vocês vão ver ainda. Então chegou uma época em que o imperador ele resolveu dividir o império em duas partes, né? A parte do Ocidente e a parte do Oriente. O que caiu primeiro foi a parte do Ocidente. Então o imperador, que na época era o Constantino, né, no século V, ele resolveu então transferir a capital do Império Romano, que era Roma, né, na Itália, para Bizâncio. Bizâncio hoje fica em Istambul, na Turquia, né, para vocês terem uma noção de localização. Então ele passou a capital do Império de Roma para Bizâncio, né, que seria a parte do Oriente, né, do Império, e ele resolveu mudar o nome da cidade, né? Então, em vez de se chamar Bizâncio, ele botou o nome da cidade como Constantinopla, em sua própria homenagem, né? Pouco narcisista ele. Então é como se eu tivesse uma cidade, fosse uma imperadora, né? E colocasse o nome que eu quisesse na cidade. Não podia ser Alexandranópolis, Alexandrópolis, Tiagópolis, ou seja, né? Dependendo do nome da pessoa, você muda o nome da cidade para o nome que você quiser. Então a arte bizantina, depois vocês vão ver, né, a partir das imagens, que ela sofreu influência então de 3 civilizações diferentes, né? Da arte grega, com as colunas, né? Sempre que a gente falar em relação à arte grega, podem lembrar das colunas. Da arte romana, que daí a gente vai lembrar dos arcos, né? Que é muito importante. E da arte oriental. A arte oriental vai vir com as influências do uso do mármore nas construções, e também muitas construções, alguns mosaicos, vão lembrar aqueles tapetes persas, né? Depois, quando vocês verem a imagem, vai ficar mais evidente para vocês. Então, vocês lembram que na arte romana o cristianismo ele era proibido, né? Que os cristãos eles eram presos, torturados e muitas vezes mortos lá dentro do Coliseu mesmo, né? Porque os romanos perseguiam os cristãos. Só que daí o que aconteceu? A fé cristã, a fé em Cristo, ela cresceu de uma forma tão grande que os romanos, né, não conseguiam mais controlar, né, e estavam dando um certo atrito, né, entre o Império Romano ali e a fé cristã, né, porque cresceu de uma maneira assim avassaladora. Então o imperador, muito esperto, né, o que ele fez foi adotar então o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Então, em vez de separar e lutar um contra o outro, ele se juntou, né, a essa nova fé, que era uma fé, uma religião, né, bem recente, que era o cristianismo. Então, a partir daí, ele vai difundir o seu poder através do cristianismo, né, usar o cristianismo também para difundir o poder do império. Então, o imperador, neste momento, ele vai ter duas funções. Primeiro, ele vai ser o chefe da igreja, né, e o chefe de Estado. Então, ele vai ser o representante de Deus aqui na Terra. Isso na parte oriente, né, do império. Lá no ocidente vão ter vai ter o imperador como chefe do Estado, e como chefe da igreja vai ser o Papa, né? Vai ter essa diferenciação entre a parte do Império Romano do Ocidente, que ficou para lá, né? E do Império do Oriente, que no caso aqui que a gente está falando da arte bizantina. Então, o imperador, na arte bizantina, né, ele é um representante de Deus na Terra, né? Então, ele é muito importante. Então, a arte deste momento, né, ela vai estar a serviço da fé, né, como meio de propagação
É como se fosse fazer uma propaganda mesmo, né? E de propagação dessa religião nova que estava surgindo, que era o cristianismo, né? Então, e também através do cristianismo, a exaltação, né, do imperador que vai ser visto como uma figura sagrada. É o que eu quero enfatizar para vocês nesse momento e que eu acho importante ressaltar é que nessa fase, né, da arte que a gente está estudando, a gente vai entrar uma fase bastante delicada, né, que a gente vai falar muito sobre a religião, tá? Mas eu quero que vocês entendam que não é que a professora quer puxar sardinha para a religião dela ou falar mal de outra religião, não tem nada a ver, tá? O que a gente está fazendo aqui é falando de acontecimentos históricos, né, que foram importantes, que fizeram parte, né, da evolução da humanidade e que tiveram a sua importância dentro da arte. Tá? Então a gente vai falar agora, a partir de agora, né, de uma arte cristã. Vão ter muitos problemas históricos que vocês com certeza já conhecem, né, da Idade Média. A questão de perseguição de pessoas, enfim, né, muitas mortes. Mas isso não tem nada a ver, é um passado obscuro, mas não tem nada a ver com o catolicismo de hoje, né? Com as pessoas que seguem essa religião. Tá? Quero deixar isso claro, que em nenhum momento a gente vai estar falando mal de uma religião ou de outra. A gente está falando de fatos históricos que realmente aconteceram, né? E que a partir deles houve muitas mudanças, né? No percurso histórico, então, da humanidade. Então, até o momento a gente falou do contexto histórico, né, para vocês se localizarem em que parte da história a gente está. E agora a gente vai começar a entrar mesmo, né, no mundo da arte, né, na parte artística da arte bizantina. Então, algumas características da arte bizantina: o luxo, né, as construções e a arte em si vão ser feitas para exaltar, né, a questão do imperador, do poder do imperador. Então, outra característica, a riqueza de detalhes. As cores predominantes, tá, da arte bizantina são o dourado e o azul. Vão ter muitas pedrarias, principalmente nos mosaicos. Em algumas partes dos mosaicos eles vão usar pedras preciosas mesmo, né, no próprio mosaico. Os mármores raros, né, que daí vai lembrar um pouco da cultura oriental, que eu falei lá no início para vocês, dessa influência, né, do Oriente, dos tapetes persas, enfim, né. E na questão da estrutura das igrejas, das plantas, né, das igrejas, elas vão ter a planta em formato de cruz grega. Tem a cruz latina, ou alguns chamam de cruz romana, que é aquela que a gente conhece, né, com os braços desiguais, o maior no centro e os menores nas laterais. E tem a planta de cruz grega. A cruz grega, ela tem os quatro lados iguais, né, os quatro braços iguais, com a mesma distância, né, para o eixo central. Então, a maioria das igrejas aqui da arte bizantina vão usar esse padrão, né, de planta, que é a de cruz grega. Por quê? Porque eles vão fazer imensas cúpulas, cúpula é aquela parte arredondada, né, aquele telhado arredondado, e para isso eles vão precisar de muita sustentação. E assim com a planta de cruz grega, que tem a mesma distância, né, entre o eixo central, eles conseguem distribuir melhor o peso, né, entre esses quatro braços, né, da cruz. Então, para iniciar a parte das imagens, a gente vai começar com a arquitetura, que na verdade é a pintura, que não vai ter muita, tá, influência na arte bizantina, mas o mosaico, que vai ter será a maior influência, né, da arte bizantina, vai estar ligado à arquitetura, tá? Então vai estar tudo interligado. Então, como eu disse, lá o imperador ele oficializou o cristianismo, né, como a religião oficial do Império Romano. E a partir disso, então, em vez de construir templos, que eles faziam antes, eles vão passar a construir igrejas. Para que essa construção das igrejas? Primeiro, para mostrar o poder, né, do imperador, por isso que elas eram muito luxuosas, né? E outra, para catequizar as pessoas. Neste momento, a igreja vai meio que fechar a cabeça das pessoas para o conhecimento.
né? Porque uma pessoa que tem conhecimento, né, que lê muitos livros, que sabe ler e escrever, né, ela questiona, né? E não é o que a igreja queria neste momento. Então, ela vai meio que esconder, né, o conhecimento das pessoas e ela vai trazer para conhecimento das pessoas as histórias bíblicas, né, as passagens bíblicas. Então, a gente diz até que essas igrejas eram bíblias de pedra, né, porque dentro dela que se contava, então, através da arte, né, que funcionava meio que como propaganda, as histórias bíblicas, né? As pessoas não sabiam ler, mas através das imagens elas conseguiam interpretar, né, essas histórias. Então, essa igreja que eu vou mostrar para vocês agora é uma das maiores igrejas do mundo. Ela se chama a Igreja de Santa Sofia. Sofia quer dizer sabedoria, então Santa Sabedoria. Hoje, a localização dela é em Istambul, na Turquia. Recentemente até teve algumas reportagens sobre ela, porque depois da invasão dos turcos, né, ela passou de igreja católica para ser uma mesquita. Em 1935, ela passou a ser um museu. Então, você poderia visitar nela como sendo um museu artístico, né? Só que este ano, agora recentemente, esse foi mês passado, eles transformaram ela novamente em mesquita. Então, ela passou a ser um templo muçulmano, né? E não mais um museu. Então, a Igreja de Santa Sofia, como eu disse, é uma das maiores igrejas do mundo, né? Essa cúpula, que é esse telhado central ali, arredondado, ela tem 31 metros de diâmetro. É muita coisa, né? E 54 metros de altura, então é muito grande mesmo. As paredes dessa igreja, elas são muito grossas, tá? E comparando as igrejas mais atuais, ela tem poucas janelas, né? Por que ela tem poucas janelas? Porque com a abertura de janelas você perde a sustentação, né? E a cúpula, como ela era muito pesada, ela precisava dessa sustentação. Então as paredes são bem grossas e tem poucas janelas. E essas torres laterais, essas 4 torres, elas foram colocadas depois, quando ela se tornou uma mesquita, tá? Porque isso é característico das mesquitas e não das igrejas católicas, né? Essas torres são chamadas de minaretes, que fazem parte, né, das mesquitas. Por fora, embora ela seja bem grande, como vocês estão vendo aí, ela é relativamente simples, né? É por dentro que ela vai ostentar todo o luxo. É mais ou menos a filosofia que eles queriam neste momento, né? O ser humano por fora, ele tem que ser uma pessoa simples, né? Uma pessoa humilde. E por dentro ele tem que ter o seu valor, né? A sua beleza. E as igrejas dessa época vão ser assim também. Por fora elas são simples, mas por dentro elas vão ostentar então todo o luxo, né? E toda a riqueza, comparando com como se você entrasse na igreja, você estaria entrando no reino dos céus, né? Com todo o luxo e todo o ouro, né? Para demonstrar este poder. Então agora a gente vai ver algumas imagens dela por dentro. Quando os turcos invadiram essa igreja, eles detonaram ela um pouquinho, tá? Aliás, muito, né? Eles rasparam muitos mosaicos, porque muitos mosaicos eles tinham pedrarias, né? E muito ouro também dentro dessas igrejas. Então, quando eles invadiram, eles realmente saquearam, né? Tiraram muitas coisas. Mas a gente vai conseguir ver os detalhes. Aqui a gente já vê alguns mármores aí nas laterais. Vocês veem um grande acúmulo de pessoas, né? Como eu falei, até recentemente ela era um museu, então é um ponto turístico, né, da Turquia. Aqui a gente vai ver as colunas, vocês devem estar vendo aí, né? Que é a influência da arte grega. Vocês vão ver os arcos, que é a influência da arte romana. E o mármore, então, que é a influência da cultura oriental. Não existem mais muitos mosaicos nessa igreja em específico, porque como ela foi durante um período, né, transformada em mesquita,
essa questão do cristianismo, então, foi retirada, né? Muitas, não tudo, mas muitas partes foram retiradas. Essa outra igreja que eu vou mostrar agora fica na parte ocidente, né, do Império. O Império do Ocidente ele decaiu, né? E o Império do Oriente ele ainda durou por muito mais tempo, né? E teve grande fortuna, né? Grande êxito nesse tempo a mais. E depois eles voltaram então e construíram algumas coisas na parte ocidente do Império. Essa igreja, por exemplo, é a igreja de São Vital e fica em Ravenna, na Itália. Tá? Então, por fora, vocês vão ver também que ela é bem menor, né, do que a que fica lá em Istambul, na Turquia, no caso Santa Sofia. E bem simples, né, pelo lado de fora, mas quando a gente vai ver ela por dentro, ela também é extremamente decorada. Né? Novamente aqui as colunas, os arcos, e ela é repletíssima de mosaicos. Né? Como aqui não teve aquela invasão dos turcos aqui na Itália, se manteve, né? Muitos desses mosaicos estão lá então até hoje. Então aqui vocês vão ver toda essa parte aqui que parece pintura, quando a gente olha assim, são mosaicos, tá? Depois eu vou mostrar eles mais de perto para vocês terem essa noção. Aqui ó, no centro, né, no teto aqui da igreja, vocês vão ver que lembra um pouco os tapetes persas, né? Por isso que eu disse que tem essa influência oriental, né, que lembram os tapetes, né? Lembrem das novelas Caminho das Índias, esses clones, o clone, né, que tem muita influência, né, desse mundo oriental, né, dessa arte oriental. E agora a gente vai entrar na questão dos mosaicos. Então, os mosaicos eles são feitos a partir de pedrinhas bem pequenas, né, coloridas, que você vai colando, no caso que eles colavam com cimento, né, ou com argamassa, nas paredes para formar as figuras, né, ele vai formando os desenhos, as figuras. Lá na arte romana, que a gente viu anteriormente, eles também faziam muitos mosaicos, né? A gente viu alguns ali das cidades de Pompeia e Herculano, que foram soterradas lá pelo Vesúvio. A diferença principal que vai estar na questão da técnica, que os romanos eles faziam um mosaico muito mais realista em termos de proporção, de volume, enfim. E aqui eles vão fazer um mosaico mais representativo, mais pensando em trazer a mensagem e não em trazer o realismo, né, nas figuras. E que é bastante característico, bem forte, né, no mosaico da arte bizantina, é o dourado. Tá? O dourado, o céu dourado, né, esse fundo dourado, então vai estar bastante presente. E uma outra característica bastante importante que vocês vão ver agora da arte na Idade Média, né, como é relacionada à fé cristã, vai surgir então a auréola, que é esse círculo atrás da cabeça das pessoas consideradas sagradas, né? De Jesus, Maria, José, os santos, os anjos, enfim. As pessoas consideradas sagradas, então tem esse círculo atrás da cabeça que a gente chama de auréola, que vai estar presente então em toda a arte ali da era cristã. Então eles usavam a arte, como eu já disse, para divulgar e para trazer esse conhecimento para as pessoas. Então, ensinar as pessoas, catequizar as pessoas através das imagens. Então, olhando para essa imagem aqui, mesmo sem você saber ler e escrever, se você já ouviu essa história bíblica, você vai saber do que o que está representado, né? Que são os 3 reis magos, quando eles vão, então, seguindo a estrela guia, né, que está aqui na direita, ali em cima, para encontrar o menino Jesus, né, e levar os presentes para eles. Então não tem nada escrito, mas a gente consegue, né, através desse conhecimento passado de geração para geração, saber de que se trata a história mesmo não tendo nenhum escrito, né, ou conhecimento através de livros sobre ela. Né? Mesmo se a gente não soubesse ler e escrever, a gente saberia do que está sendo representado.
E o imperador e a sua esposa, né, a imperatriz, eles, como eu disse, também eram considerados sagrados, né, como se eles fossem da família de Deus. Então, eles também eram representados com auréola, né, que é esse círculo arredondado ali, esse círculo amarelo, geralmente amarelo, né, em cima da cabeça das pessoas. Então, aqui a gente vê o imperador Justiniano, com os seus soldados, né, que a gente chama de seus sectos, que são os soldados e os seus conselheiros. Para ver como eles não se preocupavam muito com o realismo, né? Se a gente observar o rostinho das pessoas, principalmente essa parte aqui do olho, parece que eles são todos iguais, né? Parecem todos a mesma pessoa, né? O que muda é a vestimenta, né, de um para o outro. Então, eles não estão preocupados em questão do realismo, mas sim de trazer a imagem e trazer o conhecimento bíblico através da imagem. Ah, mas aqui não é bíblico, né? É o imperador, mas para trazer além de divulgar a fé cristã, eles queriam também divulgar o poder do imperador, né? Mostrar o poder do imperador. Aqui é um mosaico também, tá? Aqui um outro mosaico, então tem a Nossa Senhora ao centro ali, segurando o menino Jesus, né? E novamente o dourado de fundo, que eu falei que é uma característica, né, da arte bizantina. O dourado e o uso do azul, tá? O azul vai aparecer bastante também. Aqui a Nossa Senhora no centro com o menino Jesus. E ao lado dela o imperador e a imperatriz, como se eles fizessem, né, parte da família sagrada. A gente consegue ver que é um mosaico, porque aqui tem umas partes já faltando, né, das pedrinhas. E muitas dessas partes aqui que eu estou apontando aqui para vocês, elas eram incrustadas, tá, com pedras preciosas. E hoje muitas delas não existem mais, já foram retiradas. Aqui o detalhe maior para vocês conseguirem ver as pecinhas, né, do mosaico. Então o dourado e o azul novamente aqui, né, presente. Aqui é a imperatriz Teodora com o seu secto, que são os soldados, né, os conselheiros, no caso aqui as conselheiras. Também um mosaico, né. Aqui para vocês verem em detalhe. Toda essa parte que está em branco aqui eram feitos com pedras preciosas, tá? Que hoje já não estão mais. Que a gente consegue ver melhor, que estão faltando nessas pedrinhas. Outra coisa muito importante que vai surgir neste momento, né, e que a gente faz muita relação, principalmente com a Igreja Católica, é a questão dos ícones, né, que vão surgir então a partir deste momento, né. O que são esses ícones? São pequenos painéis de madeira com imagens pintadas. Essas imagens, né, geralmente são imagens de santos ou seres sagrados, como Jesus, Maria, enfim, né? E quase sempre eles estão então em pose frontal, sempre de frente e com a auréola na cabeça. Então gravem isso, tá? A auréola, que é o círculo amarelo, geralmente amarelo, né, ao redor da cabeça das pessoas dessa época, tem então então é característico, né, da arte da era cristã. E eles acreditavam que esses ícones, né, essas figuras, elas tinham propriedades milagrosas, então que elas faziam milagres, né, faziam as pessoas se curarem, enfim. Né. Geralmente eles eram feitos em madeira, depois mais para frente eles vão ser esculpidos também, para serem portáteis, né, você consegue levar de um lugar para o outro. A gente vê isso muito ainda, né, na Igreja Católica. Eles têm as imagens que eles levam de uma casa para outra para fazer orações, né, que eles chamam na Igreja Católica de novenas. Então, nesse sentido, vai aparecer essas imagens, né, de santos e de figuras relacionadas, né, a temas bíblicos. Essa parte aqui, que vocês estão vendo aqui toda em dourado, né, e com pedras preciosas, se chama paladoro. Paladoro significa o altar de ouro, né? Então essa parte ficava no altar da igreja e tem Jesus Cristo ali no centro, como vocês podem ver,
E ao redor, né, tem 4 círculos, ali tem, tá pegando reflexo de uma das... É porque isso aqui é protegido por um vidro, tá? Então tá pegando reflexo de uma das janelas, né, da igreja. Mas ao redor de Cristo ali estão os 4 evangelistas, né? Marcos, João, Mateus e Lucas. E também depois nas outras partes tem personagens bíblicos, né? E passagens bíblicas também, não? Então, em pequenos quadradinhos assim, eles contavam essas passagens, né? Como se fosse uma Bíblia de pedra, no caso aqui pedras preciosas, né? A gente vai ver aqui essa parte central com mais detalhe para vocês verem as pedras preciosas e o ouro. Então se chama Paladoro, que é o altar de ouro. E na pintura a gente vai ter poucos exemplos, tá, dentro da arte bizantina, mas vai parecer que eles decaíram muito em relação à técnica, pensando, né, na arte grega e na arte romana. Podem ver a questão das proporções aqui nesta imagem, né? Mas não é porque eles decaíram, não é só isso, né? Tem a questão de pensamento, de filosofia, porque eles não estavam muito se importando em fazer algo proporcional, algo técnico, e sim o que eles queriam é transmitir uma mensagem, né? Usar da arte como se fosse uma propaganda ali para mostrar essa e fazer essa propaganda dessa religião nova, né, que estava surgindo, que era o cristianismo. Então aqui a gente vê a questão total, né, da falta de proporção, né? A mulher ali, que no caso é a Virgem Maria, segurando o menino Jesus, né? Mas ela tem a cabeça enorme, o nariz super fino, né? A boquinha, então, muito minúscula, que parece que ela nem come comida normal, né? Só toma de canudinho. E também aqui o menino Jesus, ele é muito grande para ela estar segurando ele no colo, ainda mais com uma mão só, né? A não ser que ela fizesse muita academia e fosse muito forte para fazer isso, né? Segurar uma criança de 7 anos no colo com uma mão só não é uma coisa fácil, né? E aqui outra imagem, veja que como eles retiraram, né? Parece que está faltando um pedaço, mas aqui é para ser a auréola, né, do menino Jesus. Mas essa questão de não estar preocupado com a técnica que vai ficar caracterizado, então, é a arte deste período, né? Eles estão mais preocupados em transmitir a mensagem do que mostrar as técnicas. Então, são essas as imagens que eu tinha para mostrar para vocês, e assim a gente termina então essa aula de arte bizantina. Eu espero que vocês tenham conseguido entender, né, essa questão da virada, né, como deixou de ser antiguidade clássica para se tornar arte na Idade Média, né? O que aconteceu, quais as mudanças, espero que vocês tenham conseguido entender isso e entender as características então da arte bizantina. Então por hoje é só e até a próxima. Tchau!